A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E nós estamos aqui reunidos juntamente com você para iniciar um novo trimestre com novas lições, com novo conteúdo que vão agregar e vão trazer conhecimentos à sua capacitação, ok? Então, esse trimestre vai ser um trimestre bastante abençoado, ao qual nós iremos aprender sobre o avivamento. Então, a nossa revista de adulto do primeiro trimestre de 2023 tem como tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, ok? Então, nós iremos falar sobre a lição de número 1, que tem como título o avivamento espiritual. Então, você que já conhece o nosso canal, você que ainda não é inscrito, você que conhece, deixe sempre aí seu like, o seu comentário, isso vai agregar demais. Você que não é inscrito, comece a fazer parte dessa grande família, que em 2003 vai ser um ano muito importante para nós, ok? Então, dentro da questão do avivamento espiritual, o textuário vai dizer o seguinte: e se o meu povo, o textuário vai dizer, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter, então. Alguns pontos aqui eu queria destacar. Primeiramente, e se? Não é uma obrigação. E se o meu povo, ou seja, a condição é que aquele grupo é o povo de Deus. Então, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí nós temos 4 condições: se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então eu tenho 4 condições, mas dentro de uma não obrigação. E se, ok? Então eu tenho 3 soluções. O texto de 2 Crônicas 7,14. Então eu os ouvirei, então eu os perdoarei e então eu sararei a tua terra. Então nós temos 4 condições, 3 soluções. E dentro dessas questões nós temos e se, ou seja, não é uma obrigação. Então isso vem de coração, algo pessoal e coletivo, ok? Então, dentro das verdades práticas, humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter dos seus maus caminhos, olha a palavra-chave. São atitudes que precedem o avivamento espiritual. Ou seja, a palavra-chave aqui seria atitudes, ok? Isso na verdade prática. A leitura bíblica em classe, ela vai tratar sobre 2 textos, 2 livros na verdade. 2 Crônicas 7 e Ageu capítulo 2. Aí ele vai entrar em 2 Crônica capítulo 7, e o Senhor apareceu de noite a Salomão, mostrando o período e o momento, dizendo que ele ouviu a oração de Salomão e também que aquele local seria a casa de sacrifício. Aí ele coloca uma condição: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ordenar os gafanhotos que consumam a terra, enviar peste entre o povo. Então nós temos aqui uma situação, tá, que pode acontecer. Dentro dessa situação haveria o quê? Uma solução. E se o meu povo que me chama pelo meu nome, que nós já falamos na verdade prática, aí nós temos o versículo 15, que vai dizer: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, ou seja, o lugar de bênção que é o templo. Ageu, capítulo 2,
vai falar sobre alguns pontos importantes, né? Ageu está em outra época, em outro momento da história. Segunda palavra que concertei convosco quando saíste do Egito. Versículo 6 vai dizer, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Nós temos aqui uma questão bastante interessante, mostrando o poder de Deus sobre a terra, o versículo 6. E o versículo 7 também vai falar sobre essa questão da promessa de materiais para o templo, então nós vamos falar um pouco sobre isso. E o versículo 8, ele responde o versículo 7, minha é a prata e meu é o ouro. E o versículo 9 fala sobre a glória. Então nós temos primeiramente falando sobre materiais, versículos 7 e 8. Então Deus não é Senhor somente dos materiais valiosos e preciosos, mas a glória que está nesse ambiente que tem materiais preciosos, que nós vamos falar depois, ela é maior do que tudo isso. Então a glória dessa última casa será maior. Ou seja, não é o esplendor, não é o material, não é a substância ao qual existe dentro desse ambiente, é a glória. A glória será maior. O templo em si físico era inferior, mas a glória seria maior, ok? Então o versículo 7 nós vamos falar depois, tá bom? Dentro da introdução, nós vemos aqui, é indispensável para o crescimento, desenvolvimento e cumprimento da missão integral. O que seria indispensável para o crescimento, a primeira palavra-chave, o desenvolvimento e o cumprimento? Seria o avivamento espiritual. É indispensável. O autor deixa aqui bem claro, para que se tenha uma missão integral da igreja nesse mundo que nós vivemos, precisamos de ter crescimento que gera fruto, ou seja, existe um desenvolvimento nesse crescimento. E assim nós teremos o cumprimento da promessa. Mais do que um avivamento ocasional, como aconteceu em muitos casos no passado, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais, não somente locais, não somente nacionais, mas também mundiais, ok? A primeira questão aqui é: o que é um avivamento espiritual? Avivamento espiritual é uma intervenção de Deus, ou seja, essa palavra-chave que o autor nos colocou aqui, ela é muito emblemática. Uma intervenção, ou seja, em um dado momento da história, há uma intervenção divina para que o avivamento aconteça de alguma forma, em algum contexto, em algum lugar ou momento da história, ou seja, há uma intervenção. É por isso que nós pentecostais, nós aderimos às dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Ou seja, é Deus intervindo e trabalhando na história. Então, quando nós falamos de avivamento, nós também entendemos dessa forma. É Deus intervindo na história para trazer momentos de avivamento, seja qual época for, ok? Então, não é somente um avivamento de pessoas, mas também é de grupos, cidades, nações. Quantos avivamentos nós tivemos na história passada, né? E nós poderíamos citar aqui, e eu vou citar apenas um, né, devido ao tempo que nós temos, mas houve vários envolvendo pessoas, envolvendo grupos, envolvendo cidades e envolvendo nações, ok? Envolvendo até continentes, né, como é o caso do continente europeu. Então nós vamos ver que Deus trabalha nessa questão. Avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. O momento, a ideia, a solução, ok? Essa intervenção é o avivamento espiritual que ocorre em determinadas circunstâncias. A pré-condição para o avivamento. Essa pré-condição ela é importantíssima para nós entendermos a questão do avivamento. Primeiro ponto, quando nós falamos de pré-condição, nós estamos falando de algo
que está acontecendo ou aconteceu anteriormente ao avivamento. E isso é muito claro na história quando nós olhamos e quando nós falamos sobre história da igreja. E aqui o autor nos coloca que essa crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Tanto é que é citado aí em 2 Crônicas 7:13, né? Que vai dizer o seguinte: e se eu cerrar os céus e não houver chuva? Então, as precificações que estão ali estão em termos climáticos, ok? O texto é muito claro. Não é uma questão moral, é uma questão climática. Nessa condição aqui de 2 Crônicas 7:13. Entretanto, ela também pode ser moral, pode ser política, pode ser econômica, ou seja, tudo isso afeta todas as áreas do quê? De um indivíduo, afeta as áreas da igreja local ou de uma nação. Então essas pré-condições, elas são importantes e são necessárias para que determinado avivamento aconteça em determinado ramo da espiritualidade, tá bom? Então é como se fosse um empurrão. Olha, se a igreja não tomar uma decisão, se a igreja não tomar um partido, eu não estou falando de partido político, tá? Se a igreja não tomar um partido, se ela não sair de cima do muro, não tem como a nação, a cidade, o país seguir em frente. Ou seja, a decadência moral, a decadência espiritual, a lei vai se afrouxando se não houver essa pressão da igreja em si, ok? Então, quando nós olhamos aqui, nós estamos falando de um retorno, quando nós estamos falando de avivamento. É um retorno aos princípios da igreja primitiva, é um retorno da Bíblia como única regra de fé e prática. Nós já vimos isso em outros livros, né, em outras revistas, sobre a questão das escrituras, a supremacia das escrituras. É um retorno à oração, né? É um retorno concernente às experiências genuínas, é um retorno concernente à grande comissão, né, que às vezes durante o tempo ela vai se perdendo, e é um reaparecimento da igreja como agência por excelência. A igreja, ela tem esse papel de ser uma agenciadora do evangelho ou da pregação do evangelho, porque isso foi confiado a ela. E também nós vamos ver que, além de avivamento ser um reaparecimento da igreja, o avivamento também é uma intervenção divina no curso normal das coisas espirituais. Então está na esfera social, econômica, política e também espiritual, ok? O tópico de número 2, já estamos caminhando bem aqui, as condições para o avivamento. Então nós falamos um pouco o que é o avivamento, agora nós vamos falar sobre as condições. Dentro dessa ideia das condições, o subtópico de número 1, e aqui lembrando que esse tópico vai tratar sobre 2 Crônicas 7:13 ao 17, e o tópico 3 vai tratar sobre Ageu 2, versículo 5 ao 9, que faz referência ao texto áureo, tá bom? Uma crise. Diante da crise, nós podemos observar vários comportamentos, né? O medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo. Nós vamos ver também o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. São elementos, fatos consumados que nós já vemos no dia a dia. Ou seja, somente a palavra de Deus pode mudar o rumo de uma crise. Então, quando nós falamos de crise, como o autor mesmo disse aqui, e a crise, ela é uma... Como o autor disse aqui, que a crise, ela é um evento pré, ou seja, antes de acontecer o avivamento, existem pré-condições que vão fazer com que esse avivamento surja. E dentro dessa questão, entendemos o seguinte: primeiro, ela pode ser pessoal, ela pode ser coletiva também.
ela pode estar envolvendo uma nação. Então as crises, como o autor mesmo disse aqui, a blasfêmia, a revolta, o medo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida, que está ligada à depressão, são elementos primordiais para que um avivamento possa acontecer. E esse avivamento, essa transformação só vai acontecer a partir do momento em que a palavra de Deus seja usada ou for usada para mudar todo o rumo de uma crise. Então ela é primordial para momentos de crise pessoais e coletivas, ok? Aí ele está falando aqui, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar e orar e buscar a minha face, tá bom? Então aqui nós já entendemos que há uma crise, e essa crise é um pré-evento de grandes acontecimentos de avivamento, ok? Então vamos lá. O subtópico de número 2 vai falar humilhação diante de Deus. É a primeira condição, o autor nos diz aqui, para o avivamento espiritual acontecer. Então, aqui eu queria parar só um minutinho para colocar uma ênfase aqui na questão da palavra humilhação, porque essa palavra vai aparecer aqui no próprio texto, tá? Se o meu povo, versículo 14, que chama pelo menos se humilhar. Às vezes a humilhação, o ato de humilhar, ele tem uma conotação diferente, mais leve, menos pesada, algo que está ligado à nossa disposição, ou seja, eu quero me humilhar. E a ideia não é essa. Se você pega no texto original, o texto, a palavra que apareceu na Septuaginta, que é a tradução do grego do Velho Testamento, você vai ver que a palavra ali, que foi traduzida do hebraico, ela é Canaã, Canaã, ou Canaã, né? K-A-N-A, né? E essa palavra, na verdade, quando ela foi usada no Antigo Testamento, ela foi usada 35 vezes. E uma delas em 2 Crônicas 7, e deixa eu confirmar aqui, o versículo 14, tá bom? E essa palavra significa humilhar, mas não no seu sentido simplório, né? Humilhar e se subjugar diante dos inimigos. Olha a condição que o autor coloca, o próprio Deus deixa bem expresso, que a ideia não é um ato voluntário. Ah, eu me humilho diante de Deus porque Deus é poderoso. Como se fosse algo muito simples de se acontecer. Não, essa palavra nos dá a ideia de alguém que está sendo subjugado pelos seus inimigos. Ou seja, ele não tem nenhuma outra alternativa a não ser se humilhar de corpo e alma ao ponto dele entender que se ele não se humilhar, ele vai morrer. Então essa é a ideia. A ideia às vezes até de medo. Quando alguém subjuga você, e você entende isso pelos relatos bíblicos de quando uma nação subjugava outra e eles matavam, eles humilhavam, então a pessoa tinha que se subjugar diante daquele rei, diante daquela nação. Então a ideia é muito forte. Se você parar para pensar, o ato de se humilhar não é apenas você se ajoelhar na igreja ou numa oração, e falar assim, eu me humilho diante de Deus porque Deus é soberano e tudo mais. A ideia é muito mais profunda do que aquilo que nós pensamos. É a ideia de uma pessoa que está sendo subjugada por um inimigo, ou seja, o medo, a insegurança, essa sensação transliterada para o nosso contexto religioso, nos dá a real dimensão do que é se submeter, ok? Então, é interessante você depois dar uma pesquisada mais a fundo e entender melhor essa palavra que é a chave de toda a circunstância aqui, tá bom? Orar e buscar a face do Senhor, né? São os pontos subsequentes à humilhação, tá? Então, é por isso que às vezes as pessoas não oram, não buscam mais, porque o fator determinante, humilhação, não está sendo
propriamente usado como seria. É aquele ato, eu vou me humilhar e depois está fazendo outra coisa errada e não tem medo das consequências. Então ele não se humilhou. Ele apenas fez uma prostração falsa, né? Eu vou me prostrar aqui, mas depois faz outra coisa sem medo nenhum, sem medo de acarretar consequências. E diferente da pessoa que é subjugada pelo inimigo, ela sai dali e diz, eu não posso fazer nada de errado porque os meus inimigos estão querendo a minha morte, ok? Então a ideia é essa, não é que Deus vai te matar, mas a ideia está além do nosso imaginário. Orar e buscar. Podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento. Ele coloca 2 pontos que eu achei interessante. Primeiramente, é a frequência desses cristãos. Então, a ideia da frequência nos dá a ideia de quanto esse avivamento atingiu aquela pessoa. Então, se é uma pessoa, às vezes, carregada pelo trabalho e tudo mais, eu não estou falando dessas pessoas, porque cada um tem uma vida pessoal, ok? Então que deixe muito bem explicado isso. Eu estou falando daquelas pessoas que, independente se podem ou não, elas sentem a necessidade de estar, de participar, de louvar. Irmão Adriano, mas eu trabalho como vigilante, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não consigo estar na igreja. Mas aquela vontade, aquele desejo de ouvir a palavra, aquela saudade de ouvir a palavra por causa do trabalho que não deixa, por causa de determinadas condições, isso é um avivamento que vai consumindo, que vai queimando, que vai deixando a pessoa cada dia mais com vontade de estar na casa de Deus. Isso é importante. Diferente daquela pessoa que talvez, tá, não é generalizado, mas que talvez a pessoa tem condições de estar na igreja e ela não vai. Mas também para ela pouco faz se ela vai ou não vai. Importante é talvez ela ir um dia ou outro e ela acha que está fazendo o seu papel como cristão. Então esse avivamento que o autor coloca aqui, baseado na frequência e na perseverança, às vezes a pessoa está ali, vai um dia, não vai, às vezes sai da igreja, depois volta, não está tendo, não está fluindo aquele avivamento que se esperava daquela pessoa. Então é nesse sentido que o autor quer trazer frequência e perseverança, tá bom? Subtópico de número 4, conversão sincera dos pecados. Então não pode haver avivamento sem confissão de pecado, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos à misericórdia de Deus. Ou seja, aquela pessoa que tem o verdadeiro avivamento, que o avivamento ele faz parte, e ele não é um ato único, tá? O avivamento ele faz parte da nossa vida cotidiana, não é um movimento único. Então essa ideia de transformação parte da ideia primária de um avivamento próspero. Esse avivamento próspero faz com que a pessoa que roubava não roube mais. Que a pessoa que enganava, ela não engane mais. A pessoa que fazia coisas erradas, deixe de fazer as suas coisas erradas e comece a fazer aquilo que é certo. Esse avivamento, ele não pode ser perdido. Aquela constância de sempre fazer, de sempre querer trabalhar para Deus, querer fazer o melhor para você, para sua família, para seus amigos, querer sempre o melhor para sua empresa, para os seus encarregados, para os seus funcionários. Ou seja, esse avivamento, ele é uma metástase. Ele se espalha por todos os ramos da sua área espiritual, área social, política, econômica. É uma metástase do bem que se espalha de maneira ao qual todo ambiente que você está, ou você olha, ou você faz, ali está o avivamento. E isso é importante, isso é notório, isso todo mundo vê, ok? O tópico de número 5, um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual, ou seja, o autor deixa bem claro aqui, como ele já bem falou, as crises políticas, as crises sociais, as crises eclesiásticas foi uma das crises que fez com que Martinho Lutero começasse aí um novo avivamento, uma crise eclesiástica por causa da venda das indulgências. Você vai ver também
uma pandemia, uma epidemia, são crises que podem surgir, que fazem com que através dessas crises surja um avivamento. E também é uma crise econômica, uma crise espiritual denominacional. Então são crises que são pré-condições para que esse avivamento ocorra, ok? Então isso é importante nós analisarmos com todo o cuidado, ok? Então, essas crises fazem parte da nossa vida. Às vezes nós falamos assim, mas tem aquele ditado, né? Se não vem por bem, vem por mal, né? Às vezes nós usamos esse jargão aí que é até um pouco errado, mas se encaixa numa realidade. Às vezes a pessoa está meio assim com a igreja, vai, não vai, mas vem uma doença. É uma pré-condição para que um avivamento aconteça de maneira plena na vida daquela pessoa. E às vezes ela começa a buscar, e busca, e ora, e não vamos fazer um pré-julgamento, mas que essas pré-condições acontecem, às vezes uma crise financeira, às vezes a pessoa está até na igreja, mas ela não está com aquela constância, às vezes vem aquela crise pesada, a pessoa perde, e ela vê-se num momento sem saída e ela começa a criar um objetivo novo ou o objetivo anterior que ela tinha lá atrás, que ia, que buscava e que orava, ela volta a praticar tudo isso. E isso pode ser um remédio para ela, porque essas pré-condições faz com que a pessoa volte ao seu estado original de quando ela começou na igreja. Então essas pré-condições elas são importantes porque nos alertam, nos traz um momento de reflexão, nos traz um momento um momento de como é que se diz? Algo que está dentro de nós. A gente começa a refletir sobre aquilo que éramos, sobre aquilo que fomos, aquilo que fazíamos, e isso é bom, é uma reflexão natural, uma reflexão que faz bem para a nossa vida, ok? Agora o tópico de número 3 vai falar sobre a necessidade de um avivamento espiritual. E aqui nós saímos de 2 Crônicas 7, que está no tópico 2, e partimos para o tópico 3, que está baseado em Ageu, capítulo 2, do 5 ao 9. É importante, professor, toda vez que for dar aula, principalmente nessa, dividir bem a aula para os alunos entender que você está entrando num ponto, saindo para entrar em outro, e que o primeiro ponto explicou ali sobre a questão do avivamento. A situação espiritual de Judá. Aqui ele vai falar que por causa da desobediência de Judá, nós aprendemos muito na lição anterior, né, que falou sobre Jerusalém, sobre o templo, sobre Judá, e aqui ele vai voltar sobre alguns pontos interessantes, né? E a desobediência trouxe a destruição, porque o povo não ouviu as advertências. Ele vai citar aqui Amós 2:5, que falava que Deus iria atirar fogo em Judá, nos seus palácios e também nas suas fortalezas, e elas queimarão. Ou seja, esses avisos antecederam, foram pré-condições para que acontecesse uma catástrofe. Mas na catástrofe houve um avivamento, por isso que Ezequiel é dividido em duas partes, que nós estudamos no livro de Ezequiel. Um período de destruição e um período de bênção, um período de avivamento, nós falamos, e foi aulas fantásticas, né? Aí aqui ele citou também Amós 3:6, né, que vai dizer assim, ó, quando tocar o shofar, ninguém se assustará. Aí o versículo 7 vai dizer, do capítulo 3 de Amós, pois Deus avisará. Ou seja, você vai ver na Bíblia que antes de grandes catástrofes, Deus sempre avisava o seu povo. Ou seja, não teria como ninguém falar que foi pego de surpresa. Aí o tópico A vai dizer assim, ó, a destruição do templo e morte. O povo foi levado cativo para a Babilônia, o templo foi destruído, um terço desse povo morreu de fome e peste, outro terço morreu pela espada. Isso nós vimos lá em Ezequiel capítulo 5, quando Deus pede para ele
cortar, separar o seu cabelo, isso nós falamos na outra aula, na outra revista, e lá cada parte do cabelo que ele separou, um seria destruído no fogo, a espada, jogados pelo vento, e uma parte que ele escondeu na orla ou na borda do vestido, que depois foi lançado no fogo. Isso tudo fazendo referência à destruição e morte, tá? Lembrando que nós estamos falando da necessidade, é a palavra-chave, necessidade de um avivamento espiritual. Aí ele entrou nesse contexto. O B fala assim, ó, o chamado para reconstruir o templo. Houve a catástrofe, mas Deus, através do capítulo 37, vai falar sobre o avivamento. 37 de Ezequiel, através do vale de ossos secos. Aí aqui ele vai usar Ageu, né? A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta do lugar da reunião para adorar ao Senhor. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônio destruiu. Isso nós já falamos aqui também, porque quando Zorobabel reuniu o povo para voltar, apenas 50 mil pessoas voltaram. Então eles estavam numa situação confortável na Babilônia, já havia passado a geração que havia ido para o cativeiro. Então quando, na época de Dario, que volta aí a reconstrução, né, retoma a construção, depois de 17 anos, nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver que há uma dificuldade do povo voltar para a sua terra, chegando aí à margem de 50 mil pessoas. Aí aqui, quando nós lemos Ageu 1 e 2, o povo, qual que era a frase que o povo usava? Não chegou o tempo ainda, tá? O tempo de reconstruir a casa de Yahvé. Então, para eles ainda não havia chegado o tempo, eles estavam esperando algum outro sinal miraculoso. O fato é que eles não se sentiam preparados ou prontos para reconstruir. Se você pegar Ageu versículo 8 e versículo 9 do capítulo 1, aí Deus vai puxar a orelha do povo, vai dizer assim, ó, e deixam a minha casa aos escombros e dão atenção à casa de vocês, né? Então, é aí um puxão de orelha da parte de Deus. Lembrando aqui o tópico C, Deus levanta homens para realizar a obra. Então nós temos Zorobabel, nós temos Josué e nós temos o resto do povo, 50 mil, para reconstruir a cidade, reconstruir o templo. O D, o desejado das nações. Aqui eu quero parar um pouquinho, porque aqui, quando nós falamos sobre o desejado das nações, né, nós estamos falando aqui de um período ao qual Zacarias e Ageu também foi usado junto com Zorobabel, Josué e o resto do povo. Nós vamos ver que se você voltar lá na leitura bíblica em classe, o versículo 7, né, e virá o desejado de todas as nações, isso você pode pegar aqui, ó, da CPAD, o livro o Beacon, você vai ver que o versículo 7 é traduzido da seguinte forma, a maneira correta. As coisas desejáveis de todas as nações. Ou seja, o que era desejado de todas as nações? O ouro, os materiais preciosos. Nós estamos falando de um período ao qual as pessoas estão desiludidas, não tem renda, não tem nada. Então Deus está falando assim, ó, e farei tremer todas as nações. E virá o desejado no singular não está correto, ok? Então seria as coisas desejáveis de todas as nações. E encherei essa casa de glória. A glória do quê? A glória do ouro, a glória da prata, da madeira nobre. Aí sim, o versículo 8 responde o versículo 7, porque ele vai dizer assim, ó, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Aí para completar, para mostrar que a casa de Deus não vive só de ouro e prata, e que isso é irrelevante perante o quê? Perante a glória. Por isso que o versículo 9 vai responder, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então é só fazer uma pesquisa rápida aí nos livros que você tem, que você vai ver a tradução
mais correta para esse texto, porque os conservadores, né, eu sou conservador, mas os conservadores forçaram um pouco a tradução para dar a entender que esse desejado era o Messias, e não é. Aí está falando de ouro e da prata e dos materiais preciosos e madeira que virá de todas as nações, tá bom? O tópico 2 aqui, subtópico, né? Deus usa Ciro para libertar o povo. Então aqui nós vamos ver que ele foi comparado a um servo porque ele estava a um propósito. Foi chamado de ungido, né? No a promessa de Deus a Ciro, chamado de ungido. E nós vamos ver que Isaías 44, 28 deixa bem claro: ele é meu pastor, né? E a minha cidade será reedificada, tá bom? Então nós vamos ver que não somente a cidade será reedificada, mas também o templo, os teus alicerces serão lançados. Ou seja, essa promessa em Isaías 44, 28 mostra claramente o que iria acontecer e qual seria o papel dele: reconstruir o templo e, no caso, os alicerces, e também a cidade. Isaías 44, 28 deixa muito bem claro, tá bom? Vamos lá. Nós vamos ver aqui também que a conclusão do templo, o C, nós vamos ver que foi concluído em 516. Então, se você pega 538, que foi quando, no primeiro ano de Ciro, ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração, tá? Nós vamos ver que de 538 a 516 dá 22 anos do edito de libertação e reconstrução para, enfim, a finalização do templo, tá? Então, essa liberdade tinha condições. Essa liberdade de Ciro, a condição era que o povo construísse o templo. Então essa era a condição imposta por Ciro, através da profecia dada em Isaías, ok? Então, o subtópico de número 3, a necessidade de um avivamento espiritual. Presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local, ok? Então, se você pega aqui, por exemplo, um exemplo de John Wesley, Inglaterra, 24 de maio de 1738, você vai ver muito bem isso. Você vai ver uma crise social, operária e mineiros que trabalhavam 16 horas por dia. Você vai ver crianças trabalhando e morrendo de chagas e frio na Inglaterra, uma casta de nobres outorgando poder. Essa era a situação. Você vai ver John Wesley e Charles Wesley se reunindo para o cultivo da piedade cristã, através da leitura da Bíblia, prática da oração, do jejum, da visita aos presos e enfermos. Você vai ver também, com o intuito de fortalecer e renovar o espírito cristãos daqueles anglicanos, você vai ver que houve esse avivamento na Inglaterra. Você vai ver também que, por causa dessa organização, que é através de método, dias fixos de jejum, hora para oração, leitura da Bíblia, dia de visita de presos, foram chamados de metodistas, ou seja, aqueles que têm métodos. Então, esse pequeno resumo aí do coração abrasado, né, o dia da experiência do coração abrasado de John Wesley, que aconteceu em 24 de maio de 1738, é resultado de pré-condições. Ele vivia numa sociedade ao qual as pessoas eram oprimidas, né? E em vez dele pensar como homens que queriam uma revolução através da violência, né, como Karl Marx, não, peraí, o avivamento, essas soluções sociais, elas devem acontecer através de uma espiritualidade mais sadia. E não pegando as ideias de Karl Marx ou de outros homens que viveram posteriormente ou anteriormente. Então, é importante nós analisarmos isso e entender que esse avivamento, ele muda uma história, ele muda uma sociedade, ele muda os indivíduos, ok? Então é com isso que nós fechamos a nossa lição. Não esqueça de dar o seu like, de deixar o seu comentário, de compartilhar os nossos conteúdos, e eu acredito fielmente
que esse ano vai ser muito bom, esse trimestre vai ser muito bom, muito excelente. Deus vai nos abençoar muito, vai abençoar você, sua família, sua casa e a sua sala de aula. Amém? Deus abençoe e fique até a próxima, em nome de Jesus.